Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar aqui novamente neste domingo para podermos aprendermos um pouquinho mais sobre Deus, né? Nós estamos aí numa lição especial, que é a lição do Hamid, que é Trevas Nenhuma, e eu sei que você está aí acompanhando, né? Cada pedacinho da história para saber um pouquinho do que vai acontecer com esse menino, né? Nós temos aí, então, só para dar uma pequena recordada, o Hamid morava em Marrocos, na África, né? E aí a mãe dele deu para ele uma incumbência de cuidar da irmã e levar a irmã para uma outra cidade. E quando o Hamid estava muito cansado dormindo, a irmãzinha dele sumiu, mas ele conseguiu encontrar a irmã dele, pegou ela de volta e aconteceu uma coisa terrível, que eles estavam tentando escapar e tentando fugir quando dois moradores da cidade onde ele morava encontrou ele e a irmã e já tentaram pegar eles para poder levar eles de volta para casa, mas o Hamid conseguiu escapar. Finalmente, Hamid fez uma viagem muito longa, mas ele finalmente chegou até a cidade que a mãe havia dito que era para ele ir. E sem muita dificuldade, ele conseguiu encontrar também a casa onde tinha aquele quadro maravilhoso, que era o ponto de referência que o Hamid tinha, né? De que a casa que ele deveria levar a Kinza era aquela casa que tinha um quadro de Jesus na parede, né? E então o Hamid conversou com a irmã e deixou a irmã na porta daquele lugar, né? E deu um pão para ela e falou: ó, você fica quietinha aí que alguém vai te encontrar. E o Hamid, e quando ele deixou a irmã, ele voltou lá para o meio do lixo lá e ele ficou bem triste, bem chateado porque ele tinha deixado a irmã, ele era muito apegado à irmã dele, mas ele ficou também pensando naquelas palavras que as crianças estavam dizendo lá dentro da casa daquela missionária, né? Que dizia assim: eu sou a luz do mundo. E ele ficou pensando: puxa vida, seria tão bom que eu pudesse encontrar a luz do mundo, né? Então o Hamid ficou com aquelas palavras na cabeça dele, pensando quem seria essa luz do mundo, né? Como ele poderia encontrar essa luz do mundo? E então o Hamid estava ali, sentado, triste, quando ele ouviu uma coisa. As crianças da sala que estavam lá na casa da missionária, elas saíram dali daquela casa, depois que terminou a reunião, logicamente, e elas estavam comentando sobre uma coisa que tinha acontecido. Elas estavam comentando que a missionária tinha encontrado uma menina na porta da casa, na hora que eles estavam lá na reunião. E aí, alguns dos meninos estavam comentando assim: nossa, o que será que a missionária vai fazer? Será que ela vai entregar essa criança para as autoridades? Será que ela vai fazer? Será que ela vai vender essa criança? O que será que ela vai fazer com essa criança, né? E o Hamid ficou meio apavorado, sabe? E aí uma das outras crianças disseram assim: não, a missionária não vai fazer isso. Com certeza que aquela missionária vai ficar cuidando daquela menininha, né? E então o Hamid ficou até um pouco mais aliviado, mas ele não saiu dali de perto, né? Ele ficou ali perto daquela casa e ele olhou pela janela, né, da casa. E ele viu que tinha a sombra da missionária com um bebê no colo, né? E essa criança que estava no colo, ela tentava colocar a mão no rosto da missionária. Porque essa era a forma que a Kinza fazia quando ela não sabia quem era a pessoa. Para ela conhecer a pessoa, ela tinha que encostar a mão dela no rosto da pessoa para sentir, para ver exatamente como era a pessoa. É assim que os cegos eles reconhecem as pessoas, com as mãos. E quando ele viu aquela mãozinha tentando relar no rosto da missionária, ele teve certeza que era a Kinza que estava no colo da missionária. E pelo jeito que ela segurava a Kinza no colo, ela percebeu que aquela missionária estava dando todo o amor e carinho e dedicação que a Kinza poderia receber de melhor na vida. E então
ele ficou bem aliviado com isso e ele dormiu ali mesmo, naquele meio do lixo ali, atrás daquele latão ali. E ele estava tão cansado que ele dormiu. E ele dormiu um sono gostoso, assim, sabe? Não muito gostoso, porque ele não estava na cama, né? Mas ele dormiu bastante. E aí, de repente, quando deu bem cedinho ainda, o sol nem tinha saído ainda, ele acordou porque ele dormiu no chão, é ruim dormir no chão, né? Ele estava sentindo até uma dor nas costas, uma coisa ruim, e então ele levantou com uma fome. Nossa, ele estava com muita fome porque ele não tinha jantado no dia anterior, e ele também já estava na hora do café da manhã dele, e ele estava assim, com muita fome. E ele acordou porque ele estava sentindo um cheiro gostoso de uma comida, de alguém que está fazendo comida, e ele foi pelo cheiro assim, ele foi indo, e ele encontrou um homem que estava vendendo sonho. Aquele homem estava fritando uma massa, assim, né? Eles fritam aquela massa e aquele cheiro maravilhoso, né? E aquele homem estava lá trabalhando e o Hamid pensando, puxa vida, ai, eu queria tanto comer um sonho desse, né? Ai, que vontade. Mas ele não tinha dinheiro. E ele ficou só de olho. E ele via que aquele homem ia lá e abanava o fogo para acender o fogo. Depois ele ia lá e fritava. Depois ele ia lá e fazia a massa. Ele estava apavorado. Um monte de gente querendo comprar as coisas e ele nervoso porque ele tinha que fazer tudo sozinho. E então Hamid viu ali uma oportunidade de trabalho. E então ele chegou perto daquele homem e disse assim: escuta, o senhor está precisando de ajuda? Porque eu estou precisando de um trabalho. O senhor tem um serviço, alguma coisa que eu posso fazer como ajudante? E aquele homem olhou meio assim, apavorado, falou assim: ai, por favor, comece a tentar acender o fogo ali para mim. Manter o fogo ligado. E o Hamid ficava ali, ó. Ficou ali tentando manter o fogo aceso, e aí e aquele cheiro vindo, e ele fraco já de tanta fome, mas ele falou, não, eu preciso garantir o meu café da manhã. E ele ia lá tentando acender esse fogo, e aí de repente aquele homem falou assim, não, agora você vai lá e mexe a massa. E ele ia lá e mexia a massa. Aí ele falava assim, não, agora você frita ali. E aí os dois foram intercalando, e o Hamid era uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Ele fazia tudo que pedia para ser feito, ele fazia muito bem feito, e aí aquele homem gostou do trabalho dele, né? E aí lá no final da manhã, aquele homem olhou para ele e falou assim, escuta, Hamid, você já tomou café da manhã hoje? Aí ele, não, e eu nem jantei ontem, tô varado de fome. E então aquele homem pegou e falou para ele, não, vou te dar alguns sonhos para você comer e toma um pouco desse café aqui. E ele, nossa, ele comia aquele sonho, é como se fosse um sonho para ele, né? Ele comendo um sonho, uma coisa que ele estava sonhando tanto, né? E ele comia com tanto gosto aquele sonho, e aí quando ele estava ali comendo, ele viu que lá do outro lado, embaixo de uma árvore, tinha uns 3 meninos, né? Bem sujos, com roupas rasgadas e tudo mais. E aqueles meninos ficaram só de olho nele, né? E aí ele continuou trabalhando até finalizar a manhã, porque aquele homem trabalhava só no período da manhã. E aí aquele homem deu para ele algum dinheiro e falou para ele assim: olha, amanhã, se você quiser, você volta novamente aqui para me ajudar, porque eu vou com certeza precisar da sua ajuda, porque você é realmente muito trabalhador. Então, o Hamid saiu dali daquela barraca de sonho e foi em direção àqueles meninos que estavam de olho nele, né? E aí ele chegou perto daqueles meninos, os meninos falaram assim: ei, você é novo por aqui, né? E ele já assustou e falou, nossa, eu vou já arranjar confusão. Ele falou assim, eu sou novo. E aí aqueles meninos falaram assim, da onde você vem? Cadê seu pai e sua mãe? Por que você tá aqui? E então o Hamid inventou uma mentira. Ele disse, olha, eu venho de um outro país, e meu pai e minha mãe, eles morreram na guerra, e eu tô aqui sozinho, só eu. Né? Tô aqui tentando viver, ganhar minha vida, tentar sobreviver. E aí aqueles meninos falaram assim, olha, se você quiser ficar com a gente, você pode ficar, mas primeiro você vai ter que pegar o seu dinheiro, comprar alguma coisa pra gente comer, e aí a gente pode ficar junto, porque você sabe que sozinho aqui você não vai sobreviver.
Você vai precisar de gente, você vai precisar ficar perto de alguém. E então o Hamid disse, tá bom. Ele correu lá, foi lá numa padaria, né, que tinha não muito longe dali, comprou pão e com o restante do dinheiro ele comprou algumas azeitonas também. E aí ele trouxe para aqueles meninos e eles dividiram ali a comida, eles comeram e ficaram muito felizes com isso. E então o Hamid passou então a ficar sempre perto daqueles meninos. E o Hamid sempre ficava pensando, imaginando, olha, o que será que está acontecendo com a minha irmã, né? E aí aqueles meninos disseram assim, olha, na hora da janta, nós temos um lugar onde a gente vai jantar. E a gente vai te levar lá, então você vai ter todos os dias garantido o seu jantar. E ele pegou e pensou, bom, eu vou ter o meu café da manhã, porque eu vou trabalhar para o homem do sonho. Com o dinheiro que ele vai me dar, eu almoço e eu tenho a janta nesse lugar que esses meninos falaram para mim. Só que o Hamid não tinha nem ideia de onde seria esse jantar. Quando foi chegando perto da hora do jantar, os meninos disseram, olha, vamos lá para o nosso pro lugar lá do jantar, porque senão fica muito tarde e eles não deixam entrar mais. E então eles foram, e quando eles começaram a ir, foi chegando perto de um lugar que o Hamid conhecia. Era justamente aonde o Hamid tinha deixado a Kinza. E então o Hamid ficou assim apavorado. Ele falou, nossa, se eu entrar aqui e a Kinza souber que eu estou aqui, todo mundo vai descobrir que ela é minha irmã. E aí não vai dar certo. Então o Hamid pegou e ficou apavorado com isso. Depois ele falou assim, não, já sei. Eu vou ficar quieto, porque a Kinza não enxerga. Então, se ela não ouve minha voz, tudo de boa. E ele chegou lá naquele lugar, maior silêncio, não abriu a boca, e serviu as comidas lá para eles, e ele comeu uma comida maravilhosa, tudo mais. E depois da comida, então eles foram para uma sala onde a missionária começou a ensinar sobre a palavra de Deus. E naquela ocasião, ela estava falando sobre Jesus, sobre aquele que veio, que Jesus, ele era Deus, né? Ele, antes mesmo dele nascer, ele já era Deus. E ele estava lá no céu e ele resolveu vir na terra. E o mais interessante é que Jesus veio na terra como pobre. E aí o Hamid ficou pensando, puxa vida, Jesus, sendo o filho de Deus, ele podia vir aqui num berço de ouro, mas não, ele preferiu vir pobre, sabe? E ele veio, e ele só fez coisas boas, ele só fez bondade, ele não tinha pecado, ele não tinha maldade no coração dele. Mas esse Jesus, mesmo depois de tudo, toda a vida dele, né, quando ele cresceu, mesmo assim as pessoas resolveram colocá-lo numa cruz, condená-lo como se ele fosse realmente alguém que merecia ser condenado. Jesus não merecia ser condenado e Jesus foi morto, mas Jesus ressuscitou. E quando o Hamid ouviu aquela história maravilhosa e ele ficou pensando, puxa vida, Jesus ele veio aqui para nos comprar. Ele comprou com a vida dele. E ele ficou pensando de quando a Kinza estava para ser vendida para aquele mendigo lá atrás, lá na casa dela, na casa do Hamid. O Hamid ele queria ter mais dinheiro do que o mendigo para poder pagar, para poder ficar com a filha dele, com a irmã dele, né? E Jesus fez exatamente isso. Ele pagou o preço. E o preço para a nossa salvação foi a morte. Ele teve que morrer. Então o Hamid ficou pensando, nossa, esse Jesus realmente nos ama, né? E ele ficou assim, e ele falou, puxa vida, e ele é a luz, ele é maravilhoso, ele é tudo, né? E aí aquela mensagem chamou tanta atenção de Hamid que a missionária percebeu pelo olhar dele que ele estava assim, maravilhado com a história, que ele queria saber mais sobre Deus. E então a missionária segurou ele e falou assim, Hamid, eu gostaria de conversar com você. Eu queria ter uma conversa séria com você agora, depois que todo mundo sair.
O Hamid ficou assim parado, ele ficou com medo, ele falou, puxa vida, o que será que eu fiz? Eu não fiz nada, né? E ele ficou lá quietinho, e então a missionária dispensou todas as outras crianças, né? Todo mundo foi embora, e o Hamid ficou lá sentado lá. E aí a missionária pegou e disse assim, você é novo por aqui, né? E ele disse, sim, eu sou. Você gostaria de saber mais um pouco sobre essa história? E o Hamid ficou assim meio que não querendo falar e querendo falar, mas e ele ficou com medo porque a irmãzinha dele estava lá, sentada lá no cantinho, quietinha, só prestando atenção e ouvindo o movimento. E então o Hamid disse: sim, eu gostaria sim de ouvir melhor sobre esse Jesus. E quando ele disse isso, a Kinza ouviu aquela voz que ela tanto conhecia e ela se levantou e foi em rumo ao Hamid. E deu um abraço no Hamid. Ai, mas como a Kinza estava linda, estava cheirosa, não estava fedida igual ele, né? E ele abraçou a Kinza e aí a missionária falou assim, você que é parente da Kinza, dessa menina? Falou assim, ela tem, o nome dela é Kinza. Ela é minha irmã, né? E então a missionária disse assim para ele, né? Falou assim, ó, por que vocês estão aqui? Conta para mim a sua história. E então o Hamid contou um pouco do que tinha acontecido. E então o Hamid disse, olha, a missionária disse, olha, Hamid, eu quero que você só aguarde um pouquinho, que eu preciso colocar a Kinza para dormir, porque já tá tarde, e eu já volto aqui para conversar com você, tá bom? E então ele pegou a Kinza, levou a Kinza para o quarto para dormir, e o Hamid ficou aí sentado, quietinho lá, sentado na sala, esperando a missionária. E aí, quando de repente ele deu uma olhada assim do lado, e ele viu que em cima de uma mesa tinha um pote com ovos. E o Hamid, como ele estava naquela vida de morando na rua, precisando de comida, ele teve aquele instinto errado, né, de ir lá e pegar 2 ovos. Ele foi lá e roubou 2 ovos, colocou dentro da roupa dele toda, né, assim, e toda rasgada e tudo mais, deixou guardada dentro da roupa e ficou o máximo possível que ele podia na parte escura, né? E aí, então ele ficou lá quietinho. Ele falou assim, nossa, essa missionária vai chegar, tomara que ela não descubra. E quando ela chegou, ela falou assim, ai, Hamid, olha, desculpa a demora, mas é que a Kinza demorou um pouquinho para dormir, mas senta mais aqui no claro, Hamid. E o Hamid, não, eu prefiro ficar no escuro mesmo. E ela achou estranho, porque as crianças lá de Marrocos, a maioria não gostam do escuro. E ele disse assim, não, mas tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? O que você pegou? E o Hamid falou, não, eu não peguei nada. E ele ficou tentando se justificar que ele não tinha pegado nada. E aí ela disse, Hamid, conta pra mim a verdade. E aí quando ele tentou esconder o máximo possível o ovo acabou quebrando, sujou toda a roupa dele. E ela viu que ele realmente tinha roubado os ovos. E então ela pegou e falou assim pro Hamid, olha, vamos lá, vamos trocar de roupa. E ele trocou de roupa e tudo mais, eles sentaram novamente na sala e ela disse assim, Hamid, tem 2 coisas que eu quero dizer para você. Primeiro é que toda vez que a gente faz uma coisa errada, a gente gosta de ficar no escuro para a gente poder se esconder. Isso é a forma da gente esconder o nosso pecado, né? Então, você fez isso e isso que você fez é pecado. A outra coisa que eu tenho para te dizer é que esses ovos que você pegou são meus. E eu poderia condenar você por você ter feito isso. Mas eu não vou fazer isso, Hamid. Como eu amo você, eu vou te perdoar e eu vou te dar uma chance. Eu não vou te levar lá na polícia porque você roubou as minhas coisas. E o Hamid ficou impressionado com aquilo. E o Hamid disse, como a senhora pode fazer isso? Como a senhora pode ser tão boa? E ela contou para ele, falou, olha, eu sou boa, porque Jesus fez isso por mim. Lembra da história de hoje?
E então, conversando sobre aquilo, ela conversou bastante com o Hamid, e o Hamid, naquela noite, ele aceitou Jesus. Ele disse: eu preciso realmente desse Jesus. E ele orou e ele entregou a vida dele para Jesus naquela ocasião. Ai, que noite maravilhosa! Aquela noite foi a noite mais maravilhosa que houve lá naquele país de Marrocos. É uma noite escura, mas houve grande luz no coração daquele menino. Bom, e então passaram-se alguns dias e apareceu uma pessoa na cidade. E quem será que é esta pessoa? Linda, maravilhosa, cabelos claros, totalmente diferente de Hamid e todo mundo que morava por ali. Quem é essa menina? Na semana que vem nós vamos descobrir quem é essa linda garota que resolveu aparecer na cidade aonde Hamid estava. Bom, para a gente relembrar um pouquinho novamente, eu acho que até o final da lição, da história, né, dos capítulos, nós vamos saber esse versículo já de cor. Vamos falar juntos? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Já conseguiu decorar? Ah, a gente fala toda semana ele, hein? Então, é uma forma de você memorizar esse versículo tão maravilhoso sobre Jesus, a luz do mundo. Bom, então nós vamos ficar aqui com a nossa lição de hoje e na próxima semana a gente continua. Que Deus abençoe. Tchau!